Hello, Godgers! Nina Dabai, e hoje eu queria fazer um vídeo num formato um pouquinho diferente para falar sobre uma questão que eu já tinha tratado nas minhas lives e que eu gostaria agora de fazer em um formato menor para que a gente possa discutir isso, tá? Hoje eu vou falar sobre um negócio chamado, pela psicologia junguiana, de puer aeternus, tá? Aeternus vem de eterno e puer vem de, eu acredito que é menino. Então, puer aeternus é o menino eterno, tá? Isso aqui vem de uma ideia traga pelo Carl Jung, tá? E tem todo um contexto. E depois veio uma outra psicóloga mais pra frente, que lançou uma teoria a respeito do puer aeternus, eu tenho que ficar lendo, né, porque isso aqui é latim, enfim, em que essa teoria diz sobre os eternos meninos. Ela descobriu essa situação, lembrando que ela é suíça, tá? Já vou falar muitas coisas sobre ela aqui, vou mostrar, vou ler, acho que vai ser mais fácil, a gente vai ter um pensamento melhor. E em 1959 ela descobriu esses eternos meninos e o motivo pelo qual esses eternos meninos nunca cresciam, tá? Então, ela tem um livro, tá? Confesso que eu tô super curiosa para começar a ler esse livro dela. Achei muito interessante. Já vem de uma certa tendência de vários livros que eu tenho lido, né? Para alguns vai soar como um viés de confirmação, mas como é a linha que eu também trabalho, que eu tenho notado e tal, e é a linha também do que eu falo muito aqui no meu canal, eu acho que é muito importante que já desde 1959 a gente comece a ver esse tipo de comportamento na nossa própria sociedade, tá bom? Eu separei aqui, gente, eu peguei a Wikipedia porque eu achava que era mais fácil, tá? Simplesmente por comodismo. Então aqui, eu vou ler coisas que são importantes a respeito, né? Eu tenho que tomar cuidado dos artigos que eu mostro aqui e tal, porque eu nem sei se pode mostrar isso e tal, mas vamos lá. O psiquiatra Carl Jung, né, psiquiatra Carl Jung desenvolveu na escola de pensamento psicologia analítica. Hoje a língua tá que tá? Distinguindo do Freud, né? Aí tá, isso aqui conta um pouquinho, né, sobre a linha do Jung, que ele falou e tal, não sei o que, tá? Então, o que acontece? Os sintomas comuns da psicologia queer são sonhos de prisão e imagens semelhantes, correntes, barras, gaiolas, não sei de onde eu tirei isso, eu tinha separado aqui qual que era, o que eu ia falar, né? Como todos os arquétipos, acho que era isso que eu ia ler, pronto. O queer é bipolar, exibindo um aspecto positivo e negativo. O lado positivo do queer aparece como uma criança divina que simboliza novidade, potencial crescimento e esperança para o futuro. Ele também prenuncia o herói que às vezes se torna, por exemplo, o Heracles, o lado negativo, que é o homem criança que se recusa a crescer e enfrentar os desafios da vida, esperando por seu barco chegar e resolver todos os seus problemas. Alega-se que esse arquétipo pode ser relacionado também a problemas psicológicos que ficam patentes pela manifesta imaturidade, narcisismo e inabilidade de desenvolver uma perspectiva adulta apropriada à vida, tá? Aí, beleza. Então, ele começou a falar sobre isso, né? Quando o sujeito é feminino, o termo latim é puella aeterna, que na mitologia é descrito como cor, que é a donzela. Pode também falar de puer animus ao descrever o lado masculino da psique feminina, ou puella anima ao falar sobre o componente feminino do interno do homem, tá? Vamos lá. Que ele chama? É um pouco aquela questão da síndrome do Peter Pan, né? Que é um menino que nunca cresce ou que não quer crescer. Onde que está o lado mais... Eu não quero falar sobre o Carl Jung, eu quero falar sobre Marie-Louise Fonfans, tá? Então, vamos lá. O problema do homem-criança, ou a criança eterna, é um livro baseado de uma série de palestras da analista junguiana Marie-Louise Fonfans, tá? Em Zurique, durante o semestre de inverno entre 59 e 60, tá? Marquem essas datas. Nas 8 primeiras 12 palestras, a fã ilustra o tema da criança eterna, examinando a história do Pequeno Príncipe, o livro com o mesmo nome de Anthony de Saint-Exupéry, que eu não sei falar esse nome, tá? Eu sou fã de várias línguas, menos francês. As 4 palestras restantes são dedicadas ao estudo do romance alemão Bruno Goetz, Das Reich ohne Raum, tá vendo? O alemão já dá, né? O Reino Sem Espaço,
publicado pela primeira vez em 1919. Sobre esse romance, Franz diz: é interessante que ele tenha sido escrito e publicado antes da criação do movimento nazista em 1933. Antes de Hitler, ruminava sobre todas as suas ideias mórbidas. Bruno Goetz certamente tinha um dom profético sobre o que estava por vir, e seu livro antecipa todo o problema nazista, lançando luz a ele do ângulo do homem, da criança eterna, né? Aí, o que acontece? Buscaram aqui mais coisas e tal. A síndrome Peter Pan, né? É o adulto socialmente imaturo. É invocada por leigos e alguns profissionais da psicologia popularmente, tá? Tem outros psicólogos aqui e tal. Bem, eu abri a Wikipédia para falar sobre a Marie, mas no final não me deu aquilo que eu precisava. Deixa eu escrever aqui, vamos ver se tem isso aqui. Nasceu em Munique, em Küsnacht. Tá, ok. Foi psicoterapeuta, analítica, pesquisadora, blá blá blá. Da Alemanha. Mais ativa na Suíça e tal. Nem sabia que era da Alemanha, porque. Faz sentido, tá? Mas vamos lá, vamos continuar. Os livros dela, né? O principal dela tá. Nossa, vai escrever livro desse jeito. Escreveu muitos livros. Mas não tem nada aqui. Deixa eu pegar outra página aqui. Peraí. Eu vou ter que ir em outros sites que eu não queria ir, né? Mas vamos lá. A Eternos como arquétipo Peter Pan, não sei o que, mas eu quero. Aqui, tá vendo? Tem um livro para comprar, mas não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. A luta do adulto contra o paraíso da infância. Não achei que eu quero. Marie Louise von Franz. Deixa eu ver aqui. Não tem, gente. Não tem ninguém falando sobre ela aqui. Só os livros para comprar. Então tá, eu vou explicar aqui pelas minhas próprias palavras, que eu não consegui achar nada aqui, tá? O que ela fala? Ela fala sobre uma situação que acontece, né? Que ela começa a notar dessas eternas crianças. Como é que acontece isso? Onde que ela começou a notar essas eternas crianças? Nós estamos falando, quando ela descobre esse fenômeno, nós estamos falando de um pós-guerra, tá? O que acontece nesse período pós-guerra? Nesse período pós-guerra, ele é marcado por morte de milhares de homens que foram para a guerra, milhões, perdão, né? Tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra, né? A última guerra termina em 45. Só que ela ainda faz um estudo e lança a teoria em 60. Ou seja, ela passou por vários anos investigando isso antes dessas teorias. O que acontece? A mãe cria sozinha o filho, tá? Normalmente, às vezes, daquele pai que foi pra guerra e tal e tudo, e infelizmente não voltou. Ou às vezes o pai foi pra guerra e nunca esteve presente na educação da criança. Quando o filho é homem e ele é criado sem a mãe presente, vai acontecer um negócio que a mãe ela vai ter dificuldade de deixar o filho viver a vida, tá? Então, o que acontece? A mãe, ela tem esse lado afetivo dela, que ela dá carinho, ela dá amor, ela dá atenção, ela dá tudo e mais alguma coisa que ela tem, porque ela acha que aquilo ali vai ser benéfico para o filho dela. Só que, quando não existe um pai presente, segundo a Marie, quando o pai não está presente na educação do filho, o pai normalmente ele é destinado para levar o filho para o esporte, deixar o filho se machucar, colocar limites do próprio filho e outras coisitas mais. Por quê? Porque esses valores de ser homem, de resiliência, de correr atrás das coisas, de desenvolver, de estudar, tomar vergonha na cara, largar vício, por aí vai, tudo isso é muito mais forte através da figura masculina do que da figura feminina. Então a mulher ela é muito mais, ela abraça muito mais a criança, ela dá afeto, ela dá amor, dá tudo, mas quem tem que fazer o pior papel normalmente é o homem que faz dentro da criação. Normalmente, e era o ideal para ser feito. Como todas as mulheres não possuem essa questão, não sabem sobre isso, não têm inteligência sobre isso, o que rola? Essas mulheres acabam mimando demais as crianças, tá? Porque quem compete colocar a educação do filho no lugar, dá os limites para o filho homem, é o próprio pai. Na ausência do pai, não há esses limites. Então, assim, da falta de limites, o que a mãe mais vai tentar fazer de uma forma talvez consciente, inconsciente, não sei, e que é muito ruim para aquele filho, ela não deixa o filho sair de casa. Trazendo isso para o Brasil, eu tinha olhado aqui algumas coisas que, bem, a gente tem que levar em consideração que nós temos uma alta taxa de divórcio, né? E essas altas taxas de divórcio nós temos que levar em consideração que normalmente quem fica com a guarda do filho é quem? É a mãe, tá?
E se não tiver aqueles problemas de alienação parental, ou quando o cara também não quer saber da criança, que é o que também acaba acontecendo muito, ao final, aquele filho, usualmente, ele é criado com mínimo de presença masculina, tá bom? Quando a gente fala, então, da questão do divórcio, é isso. A questão das mães solteiras, eu tô trazendo agora pro Brasil, tá bom? Século XXI. Quando a gente fala da questão das mães solteiras, bem, a mãe solteira é pior ainda. Por quê? Porque usualmente a mãe solteira tem muita dificuldade de colocar o pai presente na própria vida da criança. Por quê? Seja porque o cara nunca teve um relacionamento de duradouro, casamento, essas coisas. Segundo, vocês vão ver a classe das mulheres que são as maiores vítimas, né? Vítimas não, né? Mas as responsáveis, vamos dizer assim, por ser mães solteiras. E vocês vão notar que esse núcleo que garante, que permite essa quantidade, esses 11 milhões de mães solteiras, vem de uma classe específica. Então, quando nós observamos isso, nós entendemos o problema atual da masculinidade e também entendemos quem é que está por detrás, né, nesses grupos da masculinidade e quem são esses tipos de homens que estão constantemente reclamando das mulheres, tá bom? Calma que nós vamos agrupar tudo isso, porque meu pensamento, assim, às vezes é meio bagunçado. Então, vamos lá. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, é do G1, tá? Brasil tem mais de 11 milhões de mães que criam os filhos sozinhas. A grande maioria das mães são negras. Ó, prestem atenção em todos os dados, tá bom? E aí, vamos lá. Eu vou pular isso aqui, porque senão você já sabe o que acontece comigo. Foi feita pela FGV e descobriu que 11 milhões de mães solteiras criam filhos sozinhas. Sozinhas. Ou seja, é a mínima presença do pai. O que era o ideal? Todos os dias o filho ter contato com do pai ter contato com o filho, mas não é isso que acontece, seja porque o pai não quer assumir mesmo, foi uma rapidinha, foi o one night stand e tudo, ou seja porque o cara realmente não quer saber, né, mau caratismo masculino mesmo, não quer saber, tá pouco se lixando. Pode ser, mas aí já é uma exceção, o caso que às vezes a mãe faz tudo e mais alguma coisa para não fazer com que o pai tenha contato com a mãe. Mas de toda forma, isso aí é uma coisa assim, né, que é inadmissível mulheres que permitam isso fazer, mas eu acredito que realmente são exceções, porque é muito difícil mãe criar o filho sozinha, tá? E normalmente ela também vai entregar para os avós e por aí vai para ver se ajuda, né? Mas vamos continuar. Na última década, o país ganhou 1,7 milhão de mães com responsabilidade de criar seus filhos sem a ajuda do pai. Vamos tirar o fato que a gente não vai questionar o motivo pelo qual o pai não presta ajuda, mas o país ganhou nos últimos 10 anos 1,7 milhões de mães, tá? Levantamento mostra também que 90% das mulheres que se tornaram mães entre 2012 e 2022 são negras. Lembrando que isso é até dia 22, até 24 tem até aumentado, você pode ter certeza, né? Quase 15% dos lares brasileiros são chefiados por mães solo. A proporção é maior no norte e no nordeste. 72% vive só com os filhos e não conta com a rede de apoio próximo. Então vamos lá. 90% das mães tornaram solo entre 2012 e 2022. Gravem isso, são negras. Então nós temos um grupo de mulheres negras que são as mães solos. Então nós temos aí uma questão educacional. Haja vista que no nosso país a gente tem essa segregação, né, de escola. Por exemplo, a escola pública tem mais negros do que a escola particular por uma questão social. Então, as escolas não estão cumprindo o papel delas de ensinar as pessoas o básico e, de repente, por causa disso, nós temos que 90% das mulheres com falta de instrução, negras e outras coisitas mais, são as que são consideradas mães solo, tá? Beleza, qual que é o segundo dado? 15% dos lares brasileiros são chefiados por mães solo. Então, tem outra questão aí, tá? Mas no norte e no nordeste. Quando a gente pega uma questão educacional, tá? Onde é que é mais presente os problemas educacionais da rede pública? Quais são as piores escolas ou índices de escolaridade? Vocês deram uma olhada nisso, tá na região norte e nordeste. Então a gente nota que o problema da mãe solteira hoje é uma falta de instrução dentro das escolas públicas que estão muito mais frequentes no norte e no nordeste do país, tá? Por quê? Porque é aí que estão os votos do Lula, né? Que é a saúde, educação a prioridade. A única coisa que é prioridade dele é montar mãe solo. É isso, porque eu não consigo ver nenhuma outra razão para ter essa quantidade de gente, principalmente nas regiões norte e nordeste. Vamos continuar. Aí pelo Instituto Brasileiro de Economia, a FGV... peraí, isso aqui eu já li, né? Vamos para baixo.
Aí pegaram o exemplo aqui normal, né? A menina tem 37 anos, tem 2 filhas, uma de 5 e outra de 2. Ela cria as 2 sozinhas desde que nasceram. Tudo bem que ela não conta aqui porque ela cria sozinha, mas vamos lá. A Carla não é a única. A irmã mais velha, Yara, de 53 anos, vive na mesma situação. Mãe solo de 2 filhos que agora são adolescentes. Também não contou por que os filhos foram criados sem o pai. Eu digo para você que é bastante complicado. O pai dá só o básico, a pensão alimentícia só aquele básico e nada mais. Poxa, então essa aqui tem que beijar os pés do pai dessas crianças, porque pelo menos tá dando pensão alimentícia, né? Ainda bem. Quando eu escuto gente falando mal, que o cara vai preso por pensão alimentícia, igualzinho provavelmente vocês vão ver aí no vídeo do Igor, é por causa dessa merda aqui, ó. Por que os caras são presos? Porque se não prender o cara, não tiver essa prisão civil de pensão alimentícia, nem isso aqui o cara tá dando pra mulher. Então é por isso que existe pensão alimentícia, porque se não prender o cara não toma vergonha na cara e nem o DNA dele, nem o filho dele, ele tem coragem de alimentar. Por isso que os caras vão presos. Vão continuar. O desafio de cuidar sozinha dos filhos também dificulta a busca por emprego, pelo motivo óbvio, né? Muitos não conseguem conciliar a rotina de casa e trabalho fixo. Aí acaba sobrando para os avós, tá? E pronto. Aí vão mais. Carla, ela é confeiteira, manicure, atendente de delivery, coitada, é um monte de coisa para ajudar nas crianças, né? Se não fosse minha capacidade de ser multi, eu não sei como seria, tá vendo? Essa é a realidade dos lares brasileiros. Segundo a pesquisa, mães solos têm rendimento 40% inferior ao dos homens casados com filhos, 20% menor do que as mulheres casadas com filhos. Por quê? Porque nós vamos voltar naquela situação. É uma questão o quê? Uma questão social. São mulheres negras, são do Nordeste, é onde tem as piores escolas, é o reduto do governo que fala que vai cuidar da educação, e é isso que acontece, né? Como se, tipo, a gente tivesse uma questão de casta aqui, né? Mas não, o problema é que não tem... Onde que tá a base do problema? Falta de educação, tá? Dentro das escolas, educação sexual. Mas quer ficar ensinando outras coisas na escola para os meninos, né? Mas enfim. Não possui ensino superior ou ensino médio. Geralmente elas tiveram o primeiro filho numa idade muito jovem, no momento que elas tiveram que interromper os estudos. De novo, voltamos à falta de educação. Que é tudo no pele a pele, né, gente? Camisinha não existe para esse povo, é caro. Então isso tende a afetar a carreira profissional dela, para sempre ela interrompe os estudos na fase crucial. O que também é importante? Que a não presença desses caras para ajudar na criação dos filhos, acaba que o quê? Acaba com a própria vida da pessoa porque ela se tornou mãe. Então, além da falta de estudo, além do cara, né, ser um idiota também, né, porque nós estamos contando com isso também, ele não vai ajudar na criação dos filhos, mal paga a pensão para não ser preso, ainda tem essa situação aqui. A menina tem a vida dela interrompida, a vida profissional dela interrompida. Que mais? Essas mães muitas vezes estão fora do mercado de trabalho porque o empregador não quer empregar uma mulher com crianças. Então, elas precisam se virar. Faz sentido, né, gente? Faz sentido. Porque imagina, a mãe vai querer trabalhar. Ah, onde é que eu vou deixar meu filho? Vai levar para o local de trabalho? É mais complicado, gente. É uma realidade complicada. Voltando àquilo que eu estava falando, então. Questão seguinte, importante da gente frisar aqui nesse vídeo. Essas mães, tá? Elas não têm o pai presente. Vocês notaram, eu mostrei aqui para vocês falando da não presença do pai. Mal tá pagando, tá? E paga a pensão alimentícia para não correr risco de ser preso. E olha que eu escuto gente defendendo ainda o direito dos homens, falando que acham um absurdo o homem ser preso porque não paga pensão. Aí vocês estão vendo porque que existe prisão civil para pensão alimentícia, porque senão os caras não pagam, então você tem que mandar prender eles, tá? O que é o ponto aqui? Então vocês viram que essas mães estão criando os filhos sozinhas. De acordo com essa teoria que eu peguei da Marie, boa parte desses filhos que não crescem, eles não crescem por quê? Porque não existe um pai presente na criação para o quê? Para ensinar o filho a ser adulto. No caso do filho homem, o que acaba acontecendo? A mãe não deixa o filho homem sair da casa. A mãe passa pelas questões emocionais, problemas emocionais que ela tem, principalmente com a figura masculina, ela projeta isso no filho e ela acaba que não deixa o filho sair da própria casa dela. Então ela acaba criando esses filhos super protegidos. Com relação às mulheres, normalmente as mães vão lá e colocam as meninas para trabalharem muito mais cedo. Mas com os homens é muito mais difícil essa realidade. Por quê? Porque às vezes a mãe está projetando os problemas emocionais dela, de tudo aquilo que ela passou em cima do filho homem, já que ela teve uma situação relacional e esse problema relacional que ela teve está atrelado a uma figura masculina. Então ela pega de uma maneira inconsciente e joga tudo no filho também. Ela super protege o filho. Falando da realidade brasileira, o que nós temos hoje? Nós estamos falando de uma pesquisa que foi de 2012 a 2022.
O Brasil hoje é marcado, né, até os 30 anos, de uma das maiores gerações neném que existe, gente que não estuda, gente que não trabalha, a maior concentração está em cima dos homens, né, dos meninos, dos jovens, né, e eu atrelo muito mais essas questões, é uma teoria que eu tenho, e com base em algumas coisas que eu já trabalho a respeito, que é justamente essa falta do pai para virar para o filho e explicar para ele como é ser um homem masculino que serve à sociedade e outras coisas mais. Se vocês notarem, boa parte dos meninos que também estão dentro da Red Pill, eles fazem parte dessa leva de pessoas que estão nessas classes mais baixas. Será qual o motivo? A gente não sabe, mas qualquer coincidência, mera casualidade. Então eu queria trazer aqui com vocês esse vídeo de 20 minutos, mais ou menos aí. Talvez um dia, né, eu já tenho 20 livros na minha lista para ler, talvez mais para frente eu traga mais estudos a respeito dela, que eu já vi que aqui não tem, ou então eu vou ter que trazer os estudos em inglês para a gente poder falar mais a respeito. Mas o fato é que a mãe sozinha, ela não desvincula o filho homem, só se ela realmente, mentalmente, ela tiver uma sabedoria suprema, tá? O que não acontece, que é, você pega que muitas vezes essas mulheres, elas têm poucas instruções, e que já vem o problema da escola, né? Mas tá tudo certo, porque essas mulheres, no final, elas sempre vão fazer o 13 para continuar essa merda de governo que a gente vive. Então percebam que muitas mulheres negras do norte e nordeste do país, tá? Por uma falta de instrução e por votar nessa merda desses governos de esquerda, são elas as grandes impactadas, tá? Por essa situação que está acontecendo. E querendo ou não, está batendo na situação da criação dos filhos homens, porque a ausência de um pai na criação não faz com que os homens entendam o que é ser homem. Como é que uma mulher vai explicar para o filho dela o que é ser homem, se no final a questão dela é muito mais dar amor e carinho, e ainda ela tem uma porrada de problemas emocionais que já vieram da primeira infância dela e ainda está lutando para arrumar comida para poder alimentar os próprios filhos, que está em estado de sobrevivência. Então, isso são fatores que a gente tem que se questionar. E, querendo ou não, são essas as mulheres que são um grande alimento para o sistema que nós temos atualmente. Que são mulheres que dependem de Bolsa Família, que dependem de uma ajuda externa, que dependem, às vezes, do pai e da mãe também, dessas mulheres para ajudar na criação dos filhos. E, bem, é essa a realidade que a gente tem. E eu desacredito que pais de crianças que sabem que são os pais, que têm filhos e não ajudam na criação, para mim é muito pior e muito mais perverso. Mas eu quero saber a sua opinião. O que você acha do que eu falei hoje? Por hoje é só, gente. Take care.